Só reforçando as regras deste segundo bloco, candidato pergunta para candidato. Nós vamos sortear quem responde, nós vamos sortear quem pergunta e só lembrando o tempo. Atenção, candidatos. Quem fizer a pergunta terá 30 segundos. Quem for responder terá 3 minutos, a réplica de 1 minuto e a tréplica também de 1 minuto. Então, vamos ao sorteio para ver quem fará a primeira pergunta. Candidato da chapa número 2 faz a pergunta e agora vamos sortear quem irá responder. Vamos sortear novamente porque coincidentemente saiu também a bolinha de número 2. Vai ficar muito fácil ele perguntar e responder, né? Bom, resposta da chapa número 6. Então, repetindo, chapa número 2 faz a pergunta, chapa número 6 responde. Candidato da chapa número 2, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Tempo. A chapa pretendente pode responder se hoje existem condições econômicas para adequar um profissionalismo, então, para os departamentos do clube. Candidato da chapa número 6, o senhor terá 3 minutos para a resposta. Nós temos um orçamento de 20 milhões de reais anual. E o clube, ele por si só, ele já é uma fonte de receita. Eu acredito que na minha gestão nós vamos administrar isso bem e conseguir fazer o que vai ser prometido. Candidato, o senhor ainda tem tempo. Eu investi na minha gestão 13 milhões e 800 mil corrigido. Deixei um saldo de caixa de 754 mil. Fiz o primeiro campo oficial de grama sintético do estado Ramírez e fez mais um novela. Construí edifício Aramaçã, teatro nobre, boliche, piscina aquecida, sauna. Fiz reforma geral da piscina e ampliação do deck. Criei a bola no pé às quartas-feiras. Troquei o sistema de aquecimento elétrico para gás dos vestiários, com uma economia de quase 50% de eletricidade. É o que eu tenho no momento. O senhor abre mão do restante do tempo, candidato? Sim, sim. Pois não, então dando sequência, a réplica de 1 minuto. Tempo. Bom, é muito simples chegar e falar que são 16 milhões aplicados. 16 milhões corresponde a 8 milhões de dólares. O orçamento do Aramação hoje são 18 milhões. Então eu acho que está havendo uma pequena confusão aí de cifra, de valores, né? De 16 milhões para aquela época para 18 milhões hoje. Né? E fazer investimento tudo, ou seja, se a gente fizer a avaliação de receitas ordinárias e receitas extraordinárias, os investimentos não dá 16 milhões. Então, essa dúvida que eu coloco, se realmente teve esse investimento de 16 milhões do jeito que está sendo argumentado. Então, agora, eu quero ver daqui para frente, se realmente o clube hoje tem condições econômicas para se fazer tudo o que se pretende. Essa é a questão, hoje. A tréplica, candidato, o senhor tem 1 minuto. Aqui dos candidatos, eu fui o único que eu fiz e tenho essa experiência para fazer. E com esse orçamento que nós temos hoje à disposição, nós vamos conseguir concretar essa pretensão nossa. Somente isso, candidato? Então vamos dar sequência agora a uma nova rodada de perguntas e respostas entre os candidatos. O próximo a fazer a pergunta é o candidato da chapa número... Chapa número 1 fará a pergunta.
E quem responderá é o candidato da chapa de número... Coincidência novamente, chapa número 1. Vamos repetir o sorteio. Caberá à chapa de número 4 a resposta. Então, chapa número 1, candidato, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato da chapa número 4, sou o Wilke. Considerando que todos os candidatos aqui são diligentes o suficiente para ter lido todos os relatórios financeiros e de auditoria externa que foram produzidos no clube do ano passado, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte... E considerando, inclusive, que o senhor é a chapa da continuidade da atual administração, somado o fato dos apontamentos do COF e do relatório da auditoria externa independente, levaram a atual diretoria à inelegibilidade. Pergunta. Como o senhor pretende administrar o clube acompanhado das pessoas da atual diretoria, considerando os itens 1 a 8 do relatório do COF? Resposta em 3 minutos. Bom, na realidade, sim, nós somos uma chapa de situação, vamos seguir os trabalhos que já foram feitos pela diretoria atual, só que nós temos 80% da chapa modificada e verifiquei, sim, esses relatórios, foram analisados, são problemas de controle interno, facilmente resolvíveis, tá? A diretoria atual vai deixar em caixa para nós um valor muito bom, faixa de 4 milhões de reais, que vão ser investidos nas melhorias futuras que nós pretendemos colocar em prática. Então não vejo, como é que se diz, nenhum empecilho dessa auditoria que foi feita na parte, vamos dizer, de controle interno, mas em relação ao balanço, essa mesma auditoria deu nota 10 para o balanço. Ela não desaprovou o balanço da gestão anterior. Pelo contrário, ela manteve todos os números e provavelmente ocorreu também uma parte forte política que levou a derrocada da chapa da situação. Mas 80% dos sócios estão satisfeitos com a gestão que vem sendo feita. E realmente, vamos continuar o que é bom e vamos consertar o que está ruim. Isso nós vamos colocar mãos à obra. Temos um grupo muito competente, escolhido a dedo, em cada área. Vamos trabalhar em conjunto, todos nós. Vai haver diálogo com outros associados e vamos tentar resolver todos esses problemas estruturais que todo mundo sabe que tem, e qualquer empresa, em qualquer comércio, existem problemas, sim, de controle interno. Eu mesmo fui auditor externo e passei em grandes empresas. Todas elas tinham problemas de controle interno. E isso é resolvível, tranquilamente. O senhor ainda tem 20 segundos. Para mim, ok. Ok. Então vamos zerar o cronômetro. Candidato da chapa 1, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Ok. Candidato, considerando a tua atuação profissional como fiscal da Receita Federal, consta aqui no relatório da auditoria a irregularidade da compensação das verbas do INSS, inclusive pagamento de honorários, tomada de juros do crédito que o Aramaçã tinha sem o respectivo pagamento de imposto de renda. O senhor, na condição de fiscal e de continuidade da diretoria, como é que o senhor vai proceder se formos autuados aqui no clube pela Receita Federal? Gostaria de saber qual que seria a condução em relação à gestão. 1 minuto para a tréplica. Tudo bem. Isso aí foi feito na gestão anterior, a nossa gestão é nova. Realmente, você tem razão no que está falando.
existiu uma precipitação desse, como é que se diz, dessa compensação, mas isso aí vai ser reservado se houver algum problema, ou com a Receita, que é ligada hoje à Previdência, esse dinheiro está provisionado e se ocorrer algum fato desse nível, vamos ter que pagar, certo? Mas, voltando a dizer, se fosse a nossa gestão atual, com o conhecimento que a gente tem, não ocorreria esse tipo de coisa. O dinheiro está guardado. Houve uma precipitação? Sim. O advogado, pelo que eu estou sabendo, disse que era uma ação imperdível. Eu não conheço a ação, o que foi feito. Mas, voltando a dizer, se tiver algum problema, tem dinheiro em caixa para resolver esse problema. Tempo encerrado. Vamos dar sequência aqui à próxima rodada de perguntas e respostas dos candidatos. O candidato que fará a pergunta é o candidato da chapa de número... Chapa número 3. E quem responderá é o candidato da chapa de número... Agora deu certo. Candidato da chapa de número 2. Candidato da chapa 3, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato da chapa número 2. Gostaria de saber, o senhor como presidente do COF, que analisou os contratos existentes dentro da Aramaçã, que tem poder para orientar financeiramente a diretoria, como que Vossa Excelência escolhe um membro para a sua diretoria, A pergunta? sendo que ele está falido e com processo contra o Aramaçã? Resposta, 3 minutos. Bem, na gestão do COF, na qual... Só um momentinho, vamos virar novamente o cronômetro. Reitero, a plateia não pode se manifestar durante a pergunta e resposta dos candidatos. Vamos voltar o cronômetro. Candidato da chapa 2. Um minutinho. Pois não. Eu acho que essa pergunta não é cabível nesse debate. Tá? Tenho a impressão que o candidato exorbitou um pouco do poder da pergunta. Ok? Então eu queria constitucionalidade inválida. Tudo bem. Ele refaz a pergunta? Eu acho que poderia fazer uma nova pergunta. Pois não. Muito Candidato. bem. Me perdoe a minha incisão referente a esse caso. Eu gostaria de saber o seguinte: o senhor, como presidente do COF, que tem orientação total para dar informações para a diretoria, nós tomamos conhecimento pelo relatório da auditoria que a grande maioria dos contratos existentes com o Aramaçã existe algum problema, como contratos não assinados. A pergunta? Eu gostaria de saber como que você resolveria esse problema dos contratos dos colaboradores dentro do Aramaçã. Bom, 3 minutos para a resposta. Bom, na gestão que eu presidi o COF, tá, eu tive a grata satisfação até de participar diretamente na análise dos contratos e tive o auxílio de toda uma equipe que trabalhava comigo. E foi através da nossa gestão que nós começamos a exigir a firma reconhecida dos contratos, até para evitar a elaboração de contrato com data retroativa, que era uma prática muito comum aqui no Aramaçã. Então, esse princípio da ilegalidade nós conseguimos sanar. Nós conseguimos sanar também alguns contratos, tá, que eram feitos, tá, baseado até nos próprios ofícios que o COF encaminhava. Diante daquilo que a gente solicitava, que o COF solicitava,
dentro daquela redação, faziam os contratos. Obviamente que não deu para ver tudo. A demanda de trabalho que o COF tinha, entendeu? Para elaboração, análise dos balancetes e análise dos balanços, orçamento e encaminhamento de ofícios que demandavam outro tipo de situações, não nos permitia verificar todos os contratos, não nos permitia, não tínhamos tempo para isso. Não que não nos faltasse vontade, não. Fizemos dentro daquilo que foi possível. Revisamos praticamente todos os contratos que apareceram nas nossas mãos ali, que geraram dúvida na contratação do Salão Social. E mais de um foi reprovado. Tá? Chegamos a orientar a diretoria a não fazer contrato padrão, até porque cada situação representava uma situação jurídica diferente, mas os contratos continuavam vindo de forma padronizada. Então, veja, nós fizemos tudo isso. Agora, obviamente, tanto dentro da diretoria, nós vamos ter uma assessoria jurídica. Essa assessoria jurídica irá, sem dúvida nenhuma, rever todos os contratos, inclusive de patrocínio e de publicidade desse clube. Não há para ficar mais nenhum contrato sem revisão, nem no seu aspecto formal e muito menos ainda no seu aspecto legal de formação e de constituição. Então, nenhum contrato não ficará sem passar por uma auditoria agida da nossa assessoria jurídica. Obrigado. Candidato, o senhor ainda tem 30 segundos. Eu abro mão. Pois não. 1 minuto, então, para a réplica. Candidato da chapa número 2, continuando no mesmo diapasão, eu vou ler aqui uma mensagem desse relatório de auditoria. Ausência de contratos assinados. Foram firmados 185 contratos de patrocínio em 2013, onde mais de 50% não estavam digitalizados, provavelmente por não ter sido assinado pelo patrocinador. Caro candidato, isso é uma coisa gravíssima, porque aquilo que eu disse na minha preleção, as primeiras palavras, foram que o clube está na mesmice há muitos e muitos anos. E você, como membro, como presidente do COF, tinha inteira decisão para poder... Tempo encerrado, candidato. 1 minuto para a tréplica. Perdão, pois não interferir aqui. É muito importante o debate que está ocorrendo, porém nós estamos aqui para analisar o problema da administração atual. Nós estamos aqui para discutir quais são os projetos de cada um das chapas para o projeto futuro. Então, eu gostaria de inviabilizar essa resposta e passar para um novo sorteio. Até porque aqui está querendo se analisar o que a diretoria atual vem fazendo e não aquilo que o candidato que está colocado aqui, não como membro do COF, mas como candidato à nova gestão do clube. O candidato da chapa número 2 pode utilizar 1 minuto? Não, vamos cancelar a pergunta e a resposta. Tá, João. Cancelada, então daremos sequência aqui ao sorteio, uma nova rodada de perguntas. Quem fará o questionamento é o candidato da chapa de número... Candidato da chapa número 4 fará a pergunta e a resposta será dada pelo candidato da chapa de número... Chapa número 3. Chapa número 4, candidato, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Qual a ação a ser tomada pela gestão para eliminar o serviço de mão de obra temporária? O que você acha dessa situação? 3 minutos para a resposta. Hoje a terceirização efetuada dentro do Aramaçã é muito evidente. Os contratos assumidos
pela diretoria, eles são meio nocivos ou leoninos contra o Aramaçã. O que nós pretendemos fazer na nossa administração é fazer com que todos os contratos terceirizados, para evitar problemas futuras de demandas trabalhistas, exigir que os contratados sejam realmente firmas idôneas e com o poder político adequado para tanto. Candidato, o senhor ainda tem 2 minutos. Ah, sim. Pensei que era o segundo. Não, 3 minutos para a resposta. O que nós pretendemos fazer é realmente usar de um critério muito sério para poder analisar essas propostas que porventura cheguem até a diretoria ou que o clube necessita e que venha de encontro com os nossos planos de governo. Nós queremos realmente fazer com que todos os contratos sejam observadas as cláusulas legais que cada um procura do seu lado, tanto como do Aramaçã, como do colaborador que nós iremos contratar. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Abre mão? Tá bom. Tudo bem. Então, dando sequência à réplica de 1 minuto. Eu quero pedir desculpa ao candidato, mas a pergunta foi feita é a seguinte: qual a ação a ser tomada pela gestão para eliminar o serviço de mão de obra temporária? Ou seja, aquela mão de obra contratada para substituir um funcionário durante um período que ele está de férias, está doente ou coisa nesse sentido. E essa questão não foi respondida, me desculpe. O senhor ainda tem 30 segundos. Não, ok. Tudo bem, então a tréplica de 1 minuto. Provavelmente eu estava no mesmo caminho para responder essa pergunta e eu acho que eu respondi. Se você tem a necessidade de contratar um terceirizado para suprir uma necessidade interna, alguma coisa está errada. Porque o que nós temos contato aqui dentro do Aramaçã, que muitas funções são semelhantes a outros servidores. Então não existe só um servidor para uma determinada função, existem outros servidores. O que nós não podemos concordar é que esse servidor saia de férias e volte em tempo adiantado, ou receba as suas férias que tem direito. Isso o Aramaçã não pode concordar. Baseado nisso, você tem de ter um plano de carreira dentro do Aramaçã que, mais do que um servidor, possa realizar outros serviços que o seu colega do lado possa realizar também. Tempo encerrado. Vamos agora à última rodada de perguntas e respostas deste segundo bloco. Obviamente, a pergunta será feita pela chapa de número 6 e a resposta será dada pela chapa de número 1. Candidato da chapa 6, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Senhor Renato Tepe, que experiência administrativa de clube o senhor tem para administrar um clube como Aramaçã, com um orçamento de 20 milhões e com um quadro social de 24 mil sócios, com aproximadamente 150 funcionários? Candidato, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Até obrigado pela pergunta, candidato Toninho Guilhem, agradeço bastante, porque vou ter a oportunidade aqui de apresentar as pessoas que estão me acompanhando. Eu tenho aqui um grande administrador de uma grande empresa multinacional, tenho aqui o Siri com experiência também em multinacionais e a minha também. Como experiência de Aramaçã, são 4 anos no Conselho Deliberativo, presidindo a casa, presidindo o Conselho Deliberativo e, portanto, conhecendo profundamente os problemas e as soluções que a Aramaçã precisa. Além de uma atuação de 2 anos no COF, considerando isso como uma experiência em relação a todas as áreas do clube. Atuei como técnico do Dente Leite, conheço bastante o Dente Leite, inclusive as pessoas
pessoas que estão lá até hoje participaram comigo. Obviamente que eu não estive na diretoria executiva ainda, mas me cerquei de muita gente que vai poder ajudar. E como a gente tem uma proposta de um plano plasmado em comunicação e interseção das pastas, eu tenho certeza que a dificuldade não existirá e eu tenho bastante capacidade para isso. Portanto, me sinto absolutamente em condições de gerir o clube na companhia dos meus grandes companheiros, os dois que estão aqui e os demais que estão nas nossas vices. Obrigado pela pergunta, presidente. Candidato, o senhor ainda tem aproximadamente 1 minuto e meio para a resposta. Estou satisfeito. Então, 1 minuto para a réplica. Que planos o senhor tem para ativar o término do 5º andar do prédio parado há 12 anos? E que planos o senhor tem também para a acessibilidade dos idosos? O senhor ainda tem 40 segundos, candidato. Estou satisfeito. Bem, a tréplica, então, de 1 minuto. Ok. Em primeiro lugar, eu tenho um projeto de respeitar o dinheiro do associado, porque nós temos a plena consciência de que todos aqui contribuem para a evolução do Aramaçã. Nós temos sim um plano para o 5º andar, que num primeiro momento estamos chamando de um espaço social, que óbvio que nós vamos levar isso à participação do associado. E a adaptação dos idosos para acesso ao clube não se restringirá aos idosos. Tem os cadeirantes, tem os outras necessidades especiais que são muito piores que a cadeira. Eu fui procurado por associados que me relataram que tem filhos na família vegetativos e que o cara não tem nem acesso à piscina. Então não é só acesso ao cadeirante, é acesso a todos os portadores de deficiência motora ou mental, seja ela de qualquer natureza. E acesso ao idoso, isso está contemplado no nosso plano igualmente. Muito obrigado pela pergunta novamente. Agradeço novamente aos candidatos. Encerrado o segundo bloco, vamos a mais um intervalo de 3 minutos e na volta no terceiro bloco o candidato segue perguntando para candidato.